Nós temos estudado sobre épocas, sinais e épocas. Começamos falando sobre as luas de sangue, demos uma olhada sobre as coisas que Deus faz nos céus. Gênesis 1, Deus disse que colocou o sol, a lua e as estrelas para sinais, como bandeiras para todos nós. Para Moed, festas em Levítico 23. Falamos sobre as 4 festas da primavera 2 semanas atrás. Existe um importante aspecto das festas do Senhor que se aplica à igreja hoje. As festas do Senhor devem ser entendidas para entendermos as implicações proféticas da palavra de Deus. Amém. As 4 primeiras festas que cobrimos 2 semanas atrás incluem a festa da Páscoa. E começamos estudando ela na semana anterior da nossa Páscoa, e depois da festa da Páscoa temos a festa dos pães asmos, e depois temos a festa das primícias, e 50 dias depois temos a festa do Pentecostes. Você tem o diagrama? Poderia colocar o gráfico para mim rapidamente, para que vocês tenham uma ideia visual de como essas festas estão no calendário hebraico. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Deus tem um calendário, e o calendário dele é muito diferente do nosso. Se você der uma olhada no Outlook do seu computador e procurar o calendário hebraico, você não vai encontrar. Por quê? Porque vivemos de acordo com o calendário gregoriano, que é baseado no Sol. Ele mede nossos dias baseado no Sol e os ciclos do nosso planeta em volta do Sol. Mas esse não é o jeito pelo qual Deus mede os dias. O povo de Deus vive pelo calendário lunar, pelas vezes em que a Lua circula a Terra, o que é aproximadamente 29,5 vezes por mês. Então, no lado esquerdo desse gráfico, você vê as festas da primavera que acontecem no mês de Nissan. Vocês se lembram do estudo anterior? Se vocês não se lembram, eu não quero gastar muito tempo nisso, vocês podem voltar e escutá-la quando quiser. Mas em Nissan 14 é o dia da Páscoa, e esse é o dia em que Jesus Cristo foi crucificado. Jesus cumpriu o que Deus começou 500 anos antes desse tempo, não é mesmo? Ou seja, 500 anos antes de Jesus Cristo realmente morrer. Deus começou algo que ele chamou de convocação em Levítico 23, a festa que ele estabeleceu com santa convocação, e essa convocação significa ensaio geral. Então Deus começou um ensaio geral 1500 anos antes de seu filho morrer. Ele estabeleceu o padrão. E quando Jesus veio, na idade de 33 anos e meio, e entrou em Jerusalém em Nissan 10, foi o exato dia onde o cordeiro era selecionado pelo sumo sacerdote em Jerusalém. Então, por 4 dias, o cordeiro era inspecionado. Isso nos leva à festa da Páscoa 500 anos antes, em Nissan 14, o mesmo dia onde o Cordeiro de Deus foi crucificado. É uma figura linda dentro do plano genial que nosso Deus tem. E me encoraja, porque ele fez isso nesses 500 anos. Imagine o que ele pode fazer nos próximos 500 anos na sua vida. Ele não é intimidado por desafios. Ele não é intimidado por problemas, ele é o Deus genial. Muito mais inteligente do que todos nessa sala, louvado seja Deus, e por isso que a Bíblia nos adverte para não andarmos segundo o nosso entendimento. E quando seus caminhos conhecerem a Ele, Ele guiará o seu caminho. Então, Nissan 14, Páscoa foi cumprida. Jesus a cumpriu no dia exato. O dia seguinte, após a sua crucificação, foi do dia dos pães asmos. É uma festa de novo que começou 500 anos mais cedo. E na festa dos pães asmos foi o exato dia que o corpo de Jesus foi colocado na tumba. E o levedo que representa o pecado era para não ser colocado no pão durante o êxodo, porque eles não tinham tempo para deixar o pão crescer, então o pão ficava fininho como biscoitos duros. Mencionamos que o pão ficava com marcas e buracos, significando as pisaduras de Jesus pelas quais recebemos nossa cura. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi o cumprir da festa dos pães asmos. Alguns dias depois disso, entre 2 e 6 dias depois disso, chega a festa das primícias, primeiros frutos. A festa das primícias é o momento onde o sacerdote move o feixe da cevada como o primeiro fruto da colheita. Esse é o início da colheita para o povo judeu. E eles levam ao sacerdote, ele toma a primeira parte da colheita. E ele o move diante do Senhor e declara que a estação da colheita começou. E foi bem no dia da festa das primícias que Jesus saiu do túmulo. Não foi perto do dia das primícias, foi no dia exato do dia das primícias.
Essas coisas são importantes, nós já falamos muito aqui. Essas são chamadas as festas de Deus. Às vezes nos referimos como as festas dos judeus e é compreensível porque são eles que sabem mais sobre elas. Mas Levítico nos diz que são as festas do Senhor, as festas de Deus. Então Jesus perfeitamente cumpriu as 3 festas da primavera. No dia, na hora, ele as cumpriu. Bem, a próxima festa após esta é a festa de Pentecostes. Pentecostes é uma palavra que nós somos familiarizados a ela. Ela simplesmente significa 50º e Pentecostes acontecia 50 dias depois que as primícias terminavam. Assim que as primícias terminavam, era só contar 50 dias e nesse domingo seria o Pentecostes. Essas 4 festas da primavera representam o cumprir das festas de Deus, o cumprir das festas do Senhor. Pentecostes foi quando a igreja começou. Foi a primeira grande reunião da igreja. O Espírito Santo descendo sobre os apóstolos e discípulos. A partir dali, a igreja cresceu e Deus adicionou à igreja 3.000 pessoas naquele mesmo dia, no dia de Pentecostes. É interessante notar que o primeiro Pentecostes foi quando Moisés guiava o povo da saída do Egito. E foi quando Moisés estava no Sinai, onde recebeu os 10 mandamentos de Deus. Foi no exato mesmo dia, e naquele dia ele desceu até o pé da montanha e o povo estava adorando o bezerro de ouro, e a Bíblia diz que 3.000 pessoas foram mortas naquele dia. Então você vê, a lei é dada no primeiro Pentecostes, e a lei resulta em morte. Mas então nós temos o nosso Pentecostes, que foi cumprido 2.000 anos atrás, e o Espírito foi dado, e o Espírito nos guiou para a vida. A letra da lei traz morte, tentando fazer a coisa certa o tempo todo, mas o Espírito do amor de Jesus Cristo, o Espírito do amor traz liberdade, nos liberta. Não nos escraviza fazendo viver uma vida de regras, obedecendo regras a todo momento, porque ninguém consegue fazer a coisa certa o tempo todo. Somos seres humanos, precisamos entender que existem momentos que não queremos, mas fazemos, erramos, mas graças a Deus Ele está pronto a nos levantar e seguir em frente. Por quê? Porque estamos cheios da graça de Deus, então nós continuamos a nos mover. Essas 4 festas da primavera representam a colheita, o início da colheita, mas eu quero seguir adiante agora para o outono. E no outono, o 7º mês do calendário judaico religioso, é o mês de Tishri. Então eu quero que você olhe comigo no livro de Levítico, capítulo 23. Eu, na verdade, vou ler algumas partes das escrituras com você, mas na maioria das vezes eu não quero que você fique procurando na sua Bíblia. Você pode esperar só mais um pouco que eu vou pedir daqui um momento. Temos muitas escrituras para cobrir. Eu quero que você aperte seu cinto e me deixe guiá-lo aqui por um segundo. No livro de Levítico, capítulo 23, diz assim. Versículo 23. Esse é o mesmo capítulo de todas as festas. Levítico 23, 23. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, esse é o mês de Tishri. Ao 1º do mês tereis descanso solene memorial, com sonidos de trombetas. Digam trombetas. Santa convocação. Temos a palavra convocação novamente, que significa ensaio geral. É para praticar, é para nos mostrar como fazer alguma coisa que representará algo mais tarde. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Essa é a chamada Festa das Trombetas. Agora, no outono, nós vemos 3 festas. E essas 3 festas representam todo o fim do que Deus planejou fazer nessa terra. Nós finalizamos as 4 primeiras. Em Pentecostes foi a última vez onde a igreja global estava junta. Por quê? Porque era a primeira vez onde ela realmente estava existindo. Foi em Pentecostes. Então chegamos a um estágio de vida agora, na história, onde a igreja será reunida novamente. Amém? Nós não tivemos nenhuma ordem de marchar desde Pentecostes. Nós lemos o que está na palavra e é assim que vivemos. Essa é a era que nós vivemos. O Espírito Santo é aquele que firma a igreja, ele que guia cada um de nós nos muitos desafios e difíceis momentos da vida.
Essa é a era que vivemos, mas está chegando uma nova era, uma diferente fase. E como sabemos isso? Porque a festa do Senhor declara isso. Deus criou um padrão, Ele criou exemplos para observarmos, não para adivinharmos o que Deus irá fazer, mas para que saibamos o que o Senhor irá fazer no futuro. Deus nos mostra algumas coisas e é o que vamos ver nessa manhã, o que Ele quer que nós entendamos sobre essa festa de outono que está na lista. Eu não tenho muito tempo para ir em todas, mas vamos começar com a festa das trombetas, que acontece em 1º de Tishri. 10 dias depois dela, temos o dia da expiação. O dia da expiação é muito importante para os judeus. Por quê? Porque foi no dia da expiação onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, através do véu, e ele aplicava o sangue no altar da Arca da Aliança. E a remissão dos pecados do povo era anunciada. Os pecados deles eram expiados, eram cobertos, um dia importante. De fato, durante 10 dias, entre Tishri 1 e Tishri 10, era a estação do grande arrependimento. De fato, eu e você sabemos sobre o que a expiação se trata. Graças a Deus, nós não temos que lidar com os nossos pecados sendo perdoados. A Bíblia diz que Jesus fez um só sacrifício e esse foi o último sacrifício feito de uma vez por todas pelos pecados. E vivemos nossa vida. Nós erramos, perdemos, caímos, desobedecemos. Então vamos para Deus e recebemos o perdão naquele exato momento. Mas preste atenção, o preço requerido para o seu total perdão já foi pago. Você não tem que carregar um pombo e pensar, é o que eu tenho que pagar por esse pecado. Não, Deus já fez isso, Ele já pagou por isso. Graças a Deus. Esse é o Evangelho, não é? Evangelho significam boas novas. Então, Tishri 10 era o dia da expiação, o dia do sacerdote sair e anunciar para a nação inteira, mais ou menos 3 milhões de pessoas nos portões da cidade naquele momento, que Deus tinha aceito a oferta pelos pecados deles. A última festa, a festa dos tabernáculos, acontece em Tishri 15 e dura por 7 dias. Agora vamos voltar um pouco. A festa das trombetas, o que isso significa? Você lembram do que eu disse no começo, que as festas da primavera começam na Páscoa? E vão até Pentecostes, representavam o início da colheita. As pessoas começavam naquele momento a sair e trazer o que cultivavam na colheita. Mas quando chegavam na festa das trombetas, a colheita já estava completa. Não tinham mais tempo para fazer a colheita. Então aconteciam as trombetas, chofares, o chifre do carneiro que soava, e deixavam a nação inteira saber que não era mais permitida a colheita. E isso nos fala sobre uma coisa muito importante que falaremos essa manhã, que é o arrebatamento da igreja. Deus está construindo algo importante aqui. Deus está dizendo algo para a sua igreja. Então precisamos entender biblicamente o que Deus quer que façamos nesses últimos dias. Eu acredito que tudo em mim me leva a escutar um grande tocar de uma maravilhosa trombeta. Louvado seja Deus! Existe algo grande nascendo no horizonte, mas que nos adverte, como veremos nas Escrituras, a nos mantermos vigilantes, ficarmos preparados. Amém? É importante mantermos o futuro em nossa mente no que diz respeito ao arrebatamento. De novo, a festa das trombetas é também chamada de Rosh Hashanah, simplesmente significa o início do ano, ou cabeça do ano. Isso soa um pouco estranho, porque falamos que Nissan é o início do ano, e é isso mesmo. Nissan, mais ou menos abril para nós, Nissan 1 é o primeiro dia do calendário religioso para os judeus. Mas quando chegamos a Tishri, os judeus hoje chamam o primeiro dia, é o primeiro dia do calendário civil, do calendário agrícola. Basicamente, já fizemos isso nesse país, nós celebramos Ano Novo em 1º de janeiro, mas corporações em nossa volta começam o ano em outra data. Isso traz benefícios para eles. Então, eles medem diferentemente do que o governo dos Estados Unidos decidem começar em outubro. Então, quando outubro chega, eles começam a usar seu dinheiro, seu orçamento, começa a partir daqui. É similar com o nosso Deus, de como os judeus decidiram começar seu calendário. Tishri representa a cabeça do ano Rosh Hashanah. E de novo representa arrependimento. O dia da expiação eles chamam Yom Kippur, que representa redenção. E a festa dos tabernáculos, também chamada de Sukkot, que representa regozijo. Digam, eu regozijarei. Agora, isso é uma coisa que gostaria que você ficasse atento.
Jesus cumpriu todas as festas da primavera no exato dia. Já mostramos isso na semana que estudamos. E não seria surpresa nenhuma se ele cumprisse as festas de outono da mesma maneira que ele cumpriu as festas da primavera. Não deve ser uma surpresa, além do fato que é uma grande garantia que os dias representados no calendário de Deus que irão acontecer definem como o final dessa era será. Não existe muito tempo restando relacionado com as horas dessa colheita. Jesus entendeu isso. Jesus disse isso: se o grão de mostarda cair na terra e não morrer, ele morre sozinho. Mas se ele cair e morrer, ele produzirá outros, ele traz mais sementes à existência. Por isso que Jesus disse para orarmos e pedir a Deus para trazer trabalhadores ao campo, por causa da grande colheita. Estamos vivendo nos dias de colheita. É isso que essa vida representa, não colheita para mim, fazer mais dinheiro, não tentar ter uma casa melhor e ter mais paz na minha casa. Não, nosso trabalho é trazer outras pessoas conosco. Esse é o fruto da sua vida, sua colheita em vida. Então, as festas da primavera de Pentecostes, a Tishri 1, ou Festa das Trombetas, foi um longo verão. Durou esse tempo todo, é onde estamos vivendo agora. As primeiras festas foram cumpridas rapidamente, uma após outras, e tivemos uma longa parada entre Pentecostes e trombetas. Essa é a estação onde você está nesse momento. Se Deus abrir o calendário dele agora, terá 30 dias em 12 meses. Ele dirá que você está aqui bem no final do período de colheita. A colheita está prestes a encerrar. É tempo de repensarmos algumas coisas em nossas vidas. Começar a focar novamente nas coisas que são realmente importantes para nós. E iremos provar isso pela palavra de Deus. Eu mencionei isso para vocês em Levítico 23, verso 23, que o dia de Tishri 1 é a festa das trombetas. A festa das trombetas, que representa arrependimento por 10 dias. O Tishri 1, de Tishri 1 a Tishri 10, os judeus ficam muito introspectivos, dias de introspecção, gastam horas e horas olhando para o seu passado, olhando para o seu coração ao longo dos passados 12 meses, se preparando para o dia da expiação. Porque no dia da expiação, Deus decidirá se seus pecados serão perdoados. Agradeça a Deus, deixe-me lembrar vocês, nós já tivemos os nossos pecados expiados. Não temos que nos preocupar que Deus irá me julgar baseado no que eu faço, não. O que Deus irá fazer é perdoar você. Louvado seja Deus. Ele olha para você como ele olha para Jesus. Isso foi o que o sangue aplicado nos umbrais das portas representou. O sangue aplicado no seu coração representa a redenção e liberdade da morte. Agradeça a Deus por isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo está falando à igreja na região de Tessalônica. E perguntando a ele algumas coisas, perguntando sobre o fim dos tempos, isso foi há 2000 anos atrás, eles pensavam como hoje em dia Jesus irá retornar e arrumar todas as coisas. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 1, Paulo diz: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Relativo a tempos e épocas. Em outras palavras, relacionado às festas. Já provamos que estações, Moed, os compromissos de Deus, Deus tem compromissos. E se você não estiver lá, quando Ele estiver lá, você irá perder alguma coisa. Ele está mostrando a essa igreja que está chegando um compromisso. Esteja pronto para cumprir esse compromisso. Paulo está falando com um povo que é judeu aqui. E, novamente, precisamos olhar mais profundamente além da nossa ocidentalização, nosso pastoreio ocidental. Como um homem americano, eu vejo a vida diferente, do jeito que Deus vê a vida para o povo escolhido, os judeus. Os costumes são muito diferentes dos nossos, a cerimônia de casamento muito diferente, a forma como eles passam o dia muito diferente da nossa. E quando você lê a Bíblia, quando você lê as Escrituras e tira as coisas do contexto e coloca na perspectiva americana, fica muito diferente do que Deus pretendeu que entendêssemos quando Ele escreveu, quando essa carta foi escrita. Foi escrita por alguém que entendia a cultura. É por isso que Paulo diz: não há necessidade de que eu vos escreva sobre as festas, sobre os tempos e as épocas. Não preciso escrever sobre isso para vocês, por quê? Porque vocês sabem. Vocês estão familiarizados com o calendário de Deus, é como eles vivem as suas vidas. Verso 2.
Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão da noite. Digam, o ladrão da noite. Mais uma vez, é importante entender o linguajar que Paulo usa aqui, pois é diferente da nossa linguagem. Essa expressão, ladrão da noite, é, na verdade, uma expressão idiomática. Pessoal, a partir daqui, ele vai começar a dar exemplos de expressões que é usada na língua inglesa, então talvez você não vai entender, mas o que Jesus disse era uma expressão idiomática. Em português, a gente pode dar alguns exemplos como pegar o bonde andando. Outro exemplo que a gente tem também é encontrar pelo em ovo. Ao Deus dará. Outro exemplo é andar nas nuvens, banho de gato. A gente fala também como uma barata tonta. Amarrar o burro, a gente usa também ser amigo da onça. Então, a gente tem muitas expressões que não significam aquilo que a gente está falando ao pé da letra. Então, ele conclui que são expressões idiomáticas que, quando eu falo, você não entende porque não faz parte da sua vida. Porque você é de outro país ou você é de outra região. Bom, então agora a gente volta para as falas dele. Quando vamos para as Escrituras, temos que ter isso em mente. Para mim, quando eu escuto que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, eu penso, não sabemos o que vai acontecer. Porque alguém vai vir a roubar alguma coisa subitamente, precisamos ir mais profundo, precisamos saber quem é o público que ele está falando. Não é mesmo? Ok? Continuando então, verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Verso 4. Mas vocês... Ele começa dizendo, vocês mesmos sabem que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, para que esse dia vos apanhe como ladrão. Parece uma contradição que ele disse. Ele simplesmente disse que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, mas ele continua e diz, mas você não está na escuridão. Então ele não vai chegar a você como ladrão da noite. Em outras palavras, Deus deixará você saber o que ele está fazendo. Deus não vai aparecer e surpreender seu povo, o qual está preparando. Eu tenho tempo. É isso que está acontecendo agora. Ele está nos preparando para dias muito importantes. O que significa o ladrão da noite não estar preparado? Quais as implicações proféticas disso? Em Apocalipse capítulo 16, no verso 15, diz: Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Isso é muito confuso. O que essa palavra significa? Que temos ladrão de novo, e agora ele fala sobre nudez, algo sobre um ladrão e ser pego nu. Onde Deus está tentando chegar na Escritura? O que precisamos saber é a cultura daquele tempo, no templo. Como era a vida? Quando primeiramente Deus refez o altar do sacrifício de animais, naquele tempo não era permitida a saída depois disso. Então, até o ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído, o fogo do altar queimava constantemente. Por centenas de anos, o altar nunca se apagava. Mas alguém deveria ficar encarregado durante a noite para ter a certeza que o fogo se mantivesse aceso para que permanecesse queimando. Essa pessoa era um dos sacerdotes. O que sabemos, como eu sei, é que quando fica muito tarde e o dia foi muito ocupado, você fica cansado. Então, o que acontece algumas vezes ocasionalmente é que esse sacerdote caía no sono, aquele que era encarregado de olhar o fogo. Existia um homem, o capitão da guarda. E esse capitão da guarda era chamado também o ladrão da noite. O trabalho desse capitão da guarda era parte das suas obrigações. Fazer as rondas de proteção. Ele carregava uma tocha, porque é assim que tinha luz. E quando ele chegava até um sacerdote que estivesse dormindo, e que supostamente deveria estar guardando o altar, mantendo o fogo queimando, se ele estivesse dormindo, então o capitão da guarda, o ladrão da noite, na verdade incendiava o vestido desse sacerdote com essa tocha, a fim de acordá-lo. E é claro que isso acordava. Quando ele era acordado por isso, ele tirava suas roupas e era pego nu. Por quê?
Porque ele não estava pronto, ele não estava preparado, ele não estava vigiando. É isso que Deus está dizendo aqui em Apocalipse 16, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Deus não está dizendo que vem para surpreender a todos, quando você menos esperar, todos da igreja subitamente sumirão. Não, Ele quer que você saiba. Ele está dando a você algumas dicas, mas você precisa aprender a observar a cultura, a forma como ele falou com seu povo. Não foi em inglês. Essa não foi a primeira língua de Deus, nem português, né? Ele falou com eles em uma língua diferente e nós devemos estudar e perceber o que ele quis dizer com todas essas coisas. Agora, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, se você está tomando notas, é o verso 16, diz assim: Porquanto o Senhor mesmo descerá dos céus, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta, digam trombeta, trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos com o Senhor para sempre. Notamos primeiramente que a palavra arrebatados não acontece nessa passagem. Na versão em inglês da Bíblia não está na Bíblia. Você não encontra essa palavra na Bíblia em inglês. Você não encontra essa palavra em lugar nenhum. De onde ela vem, então? Nós temos ela bem aqui. Esse texto, tomados, a palavra em latim, quando a Bíblia foi traduzida, eles não começaram em inglês, foi traduzida para o latim. E a palavra em latim para arrebatamento é rapturus, o que originou nossa palavra em inglês rapture. Significa ser retirado, significa arrancado. Se você tem um raptor, um pássaro, uma ave de rapina, ela vem e arranca as coisas e leva com ela. Rapturus é a ideia de ter alguém no lugar e subitamente arrancá-la daquele lugar. É como você visse seu amigo na frente do ônibus e você não quer vê-lo morrer. Então você o agarra e o retira do caminho, certo? Subitamente, essa é a ideia atrás do que arrebatamento significa. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. A palavra grega para tomados é harpazo, que significa ser arrancado, ser retirado, ser levado por força. Paulo menciona aos Tessalonicenses que nesse tempo do arrebatamento haverá uma trombeta, certo? Nós estamos falando a respeito da festa das trombetas. Existe uma conexão que vamos continuar a ver aqui e explorar essa ideia. 1 Coríntios 15, versículo 51. Novamente aqui, Paulo está falando com o povo judeu, na cidade de Corinto, e ele diz: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Significa que nem todos irão morrer. Existirá um remanescente que jamais irá provar a morte. Mas transformados seremos todos na carne, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Na última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando a trombeta soar, alguma coisa irá acontecer. Quando a trombeta soar, a chave aqui é trombeta. Nós temos outras expressões para observarmos nesse particular texto. O primeiro é a frase no abrir e fechar de olhos. Eu e você podemos assumir que é um piscar, e isso provavelmente acontecerá bem rápido, mas quando Paulo diz num abrir e fechar de olhos, precisamos nos lembrar onde eles usavam essa terminologia. Foi mencionado para nós, nas últimas semanas, que o dia judaico não começa à meia-noite, ele começa no pôr do sol ou no nascer da lua. Então, hoje à noite, quando o sol se pôr e você ver a lua surgir, para a pessoa judia, esse é o início do dia. Então, o dia deles começa com a noite. É muito confuso se você não passa um tempo pensando nisso e o dia continua até o cair da tarde, quando o sol se põe novamente. Esse é o dia inteiro, noite e dia, tarde e manhã, o primeiro dia. Foi assim que Deus criou todas as coisas. Ele disse: houve tarde e manhã, o segundo dia. Tarde e manhã sempre foi tarde e manhã. E é então o que eles fazem. Então, na cultura deles, o abrir e fechar de olhos tem uma conotação específica.
específica. Literalmente significa o momento, o exato segundo, quando o dia se transforma em noite. Em outras palavras, o período da tarde. É impossível para mim ou você dizer somente olhando no horizonte. Talvez possamos ver o topo da lua, possamos ver o sol, mas haverá alguma refração. Nós não podemos